Só pra ver, ó. Em silêncio, sentar cada um dos seus lugares, virar pra frente, prestar atenção aqui. Mas não é onde faz comida, por aí, tá ligado? Cada um dos seus lugares, em silêncio, virados pra frente, prestando atenção aqui. Silêncio, por favor, né, galerinha? Eu conheço a mãe. Eu conheço a mãe. Nossa Senhora! Eu vi você postando na foto. Ali, não é? Eu trabalhei com ela já. Você trabalhou com a mãe da... Todo mundo já trabalhou com a mãe da Maria Clara. Sua mãe pode dar aula? Para de dar aula? Ela é tudo aula. Da onde? Sim, eu trabalhei com ela já. Não? Você sabe o que é? Professor, você vai em Buenos Aires? Buenos Aires? A mãe da Maria Clara é brava? O que aconteceu lá? Bota fogo nas coisas. Passa fogo, comendo galinha. Olha, depois sim. Na última aula eu estava explicando as questões que eu ia passar, não ia de parou? Acho que foi na 13. 13? Qual que é a pergunta? É diferencie impressões de ideias segundo W. David Hume? David Hume. Então, Hume, filósofo escocês, viveu no século XVIII. Ele era um empirista. Para o empirismo nós conhecemos graças a quê? Experiência sensível. Experiência sensível. São cinco passos. Ou seja, graças aos 5 sentidos. Os 5 sentidos, eles produzem impressões. O que são impressões? É isso que estamos tendo aqui agora. Que é ouvir, ver. Vocês estão vendo. Muitos não estão me vendo. Quem está dormindo está vendo alguma outra coisa nos sonhos. Mas estão tendo uma impressão. Aqueles que estão me ouvindo estão tendo a impressão da minha voz. Não sei se vocês estão sentindo o cheiro do meu perfume. Acredito que não. Então não estão tendo uma impressão olfativa de mim. E nem do paladar, porque ninguém está experiência palatável da minha pessoa. E nem tátil, porque não tem ninguém me tocando. Mas vendo, alguns estão vendo, ouvindo, alguns estão ouvindo. Né? Os outros sentidos, vocês não estão tendo impressões minhas. As impressões sempre acontecem de forma imediata. E depois das impressões sempre ficam as ideias. A impressão é sempre forte, porque ela é imediata. As ideias já são mais vagas, imediatas, ou seja, elas são mediadas pelo pensamento. Imediato e imediato. Mediatas ou mediadas pelo pensamento. Vocês vão ter prova de filosofia que dia? Você viu não, o calendário? Eu não sei porque eu sou o rei Na sexta. Agora? de não conseguir guardar essas datas e burocracias. É sexta? Sexta-feira. Filho? É.
Então, agora vocês estão tendo a impressão da matéria. Espero que depois da impressão fique a ideia. Porque a ideia é aquilo que fica em você depois da impressão, ou seja, depois da experiência. Mas só que a ideia muitas vezes era vaga, era mais fraca. Por quê? A impressão não foi forte o suficiente para guardar uma ideia mais precisa. E às vezes você até sabe a matéria, chega no dia da prova dá aquele branco, já aconteceu? Já, nossa. Por Você quê? prova, o que você acha que você gosta? A ideia ela é mais vaga, ela é aquilo que fica da impressão. A impressão ela é forte, porque ela acontece de forma imediata, no momento que você vê ou ouve. Depois o que fica na recordação é a ideia. Se eu pedir para vocês imaginarem um elefante, vocês conseguem imaginar? Sim. Por que você consegue imaginar um elefante? A gente conhece? Porque você já teve uma impressão de elefante. Você consegue formular a ideia de elefante na sua mente, porque algum dia você teve uma impressão. Você fez no pulo. Mas a ideia é sempre mais fraca do que a impressão. A ideia que você está fazendo do elefante é mais fraca do que essa impressão que você está tendo aqui agora na sala, vendo e ouvindo. Sentindo o cheiro, sabor, não, porque não tem ninguém comendo aqui, né? Mas tocando aí, seja o que vocês estiverem tocando. A impressão ela é muito mais forte do que a ideia. E para David Hume, todas as ideias vêm de alguma impressão. É impossível você ter ideia de algo que você nunca teve a impressão. Por isso, se você nunca tiver prestado atenção numa aula, não tem como chegar na prova você ter ideia daquilo que você nunca teve a impressão, que você nunca viu nem ouviu. Por isso que eu não escuto. Aí não adianta. Tem gente que reza, pede ajuda, Deus não vai fazer com que uma ideia surja do nada na sua cabeça. Ô, pior que comigo já funcionou. Já funcionou? Na cagada, né? Pai, não sei. Você acertou, foi na cagada, porque você não sabia nada, como é que você acertou? Não, porque eu não Só sabia se nada. foi na base da cola, e você foi ajudado, né? Nunca pulei. Não? Mas, hoje em dia, isso pode até passar na escola, mas nos exames e processos seletivos, como o Enem, a cagada, ela não conta, vocês sabiam disso? As questões de Enem têm níveis de dificuldade. Ah, tá. Tem questões fáceis, médias e difíceis. Se você errar todas as fáceis e as médias e acertar difícil, o exame vai entender que você não sabia a porra nenhuma que você acertou as difíceis, foi na cagada. Não, e se eu soubesse a difícil, era fácil não. Não tem como, porque as fáceis, elas são basilares para você responder as difíceis. É igual 2 mais 2 é 4, é adição. É uma conta básica para você depois fazer multiplicação, depois potenciação. Percebe que vai ficando cada vez mais complexo? Se você não sabe 2 mais 2, não tem como você saber 2 elevado ou a raiz quadrada de 9. Entendeu? Você precisa saber o básico, que é soma e subtração. Se não souber, não tem como você saber os outros. Porque a multiplicação é soma. A soma multiplicada. A potenciação é a multiplicação multiplicada. E assim vai indo. É. Então a galera, acertar na cagada. Beleza, você pode acertar na escola. Aqui a gente não faz isso. E se fizesse isso, vocês estavam lascados, né? Com certeza. Mas no exame como Enem, no vestibular ou concurso, isso aí entra em consideração. Tem concurso e tem prova, tem vestibular, que se você errar uma, você elimina a outra. Você anula. Então, anula a outra. Então é melhor você não chutar quando você não tem certeza. Porque se você chutar, você vai fazer com que você possa perder uma que você sabe que você acertou.
Então, é impossível ter uma ideia de algo que você nunca teve a impressão, segundo David Hume. E tem um exemplo claro, histórico, e da arte também do nosso país, que mostra como é impossível você ter uma ideia de algo que você nunca teve impressão. Pediram para o Aleijadinho foi um dos maiores artistas do barroco brasileiro, pediram para o Aleijadinho fazer um leão. O Aleijadinho fazia esculturas, obras de arte bíblicas, né, com temas religiosos, porque o barroco tinha a temática religiosa como algo muito forte. Aí pediram para o Aleijadinho fazer o leão da tribo de Judá, que é um símbolo que representa Jesus na escultura sagrada, né? Só que o Aleijadinho nunca tinha tido a impressão de leão. Como fazer um leão sem nunca ter tido a impressão de um leão? Uma escultura de leão. Ele fez os 12 profetas, né? Fez, né, as 12 tribos de Israel, fez os 12 apóstolos. Tem várias esculturas nas cidades históricas mineiras, todas feitas pelo Aleijadinho, né? Ele nunca tinha visto um leão na vida. Nunca viu um leão, nunca foi na África. Ué. Viveu a vida inteira no Brasil. Na África, eu sei mais, mas... Aí tentaram explicar pra ele como é que era o leão. Ele foi e fez uma escultura, ficou parecendo um macaco. Um macaco com juba. Eu acho que parece um bico leão dourado, né? Às vezes, pra mim que o leão dourado... Deu um sinal? Deu horário aí? Hoje é isso aí, galera. Bora, cachorro.